Ridley Kintner olha pela janela de um avião, enquanto os passageiros aguardam para desembarcar. Exausta da jornada que acabava de fazer com seu pai, Elliot, ela decide descansar a cabeça no ombro dele. Nesse momento, um homem passa por Elliot e derruba os documentos que ele estava segurando. Elliot tenta alcançar os papéis sem mover Ridley, mas percebe que isso será impossível. Ele se apressa para pegá-los, mas Ridley bate com a cabeça e acorda. Eles finalmente saem do avião e continuam sua viagem até a propriedade da família Leopold. Enquanto dirigem, os dois perdem o sinal e não conseguem acessar o mapa. Elliot começa a espirrar porque é alérgico a pólen, e Ridley fecha o vidro da janela. Elliot percebe que Ridley não está feliz por estar nessa viagem e tenta animá-la. Ele comenta que os Leopolds valorizam muito a família e que acham que ele e Ridley são próximos por causa da morte da mãe dela. Ridley não gosta da ideia de estar basicamente usando a pena alheia para ganhar o interesse dos Leopolds. Elliot explica que precisa ser nomeado procurador da família para poder fazer parte do conselho por alguns anos. Isso permitirá que ele ganhe o suficiente para garantir o futuro financeiro deles. Pouco depois, eles recebem uma ligação de Odell Leopold, mas quem fala é o assistente dele. Ele pergunta por que ainda não chegaram e diz que Odell já os espera há mais de uma hora. Tentando recuperar o tempo perdido, Elliot acelera o carro e começa a dirigir perigosamente rápido. Ridley pede para ele desacelerar, mas ele não ouve e continua a ligação. O sinal cai novamente e a chamada é desconectada. Enquanto isso, Elliot espirra e acaba sujando a mão. Ridley fica enojada e ambos se distraem. Uma criatura estranha surge de repente na estrada e, como Elliot não está olhando, acaba atropelando o animal. Isso faz o carro derrapar até parar. Ridley repreende Elliot por dirigir de forma tão imprudente, mas ele confirma que estão bem. Eles se viram e percebem que a criatura não está morta, mas gravemente ferida e com dor. Os dois saem do carro e se aproximam com cautela para ver o que é. Ridley fica chocada ao ver a criatura estranha e diz que ela está sofrendo. Elliot entra em pânico, achando que matou um animal em extinção. Enquanto lamenta, Ridley nota que a criatura tem um chifre, que começa a brilhar. Ela toca o chifre e começa a ver visões estranhas, porém magníficas. Sua mente é transportada para o que parece ser outra dimensão. Em transe, Elliot tenta acordar Ridley chamando seu nome, mas não consegue. Ele então golpeia a cabeça da criatura com uma barra de ferro. Isso faz Ridley despertar, e ela fica chocada ao ver o sangue da criatura respingando em seu rosto. Ela vê Elliot espancando a criatura e tenta impedi-lo, mas não consegue. Algum tempo depois, Elliot e Ridley chegam à propriedade dos Leopold, e um portão automático os deixa entrar. Eles deixam o corpo da criatura no carro e batem a porta. Sean, o assistente da família, os recebe, e Elliot pede desculpas pelo atraso. Shepard, filho de Odell, os cumprimenta com um abraço. Belinda Leopold, mãe de Shepard, também os recebe com alegria. Ela pede desculpas antecipadamente pelo comportamento de Odell, pois ele reduziu sua equipe para impedir que a notícia de sua saúde frágil se espalhasse. Eles vão até o escritório, onde Odell está sentado, e os recebe. Odell está em estado terminal e precisa de oxigênio artificial para respirar. Ele pergunta sobre a viagem, e Elliot diz que não foi nada especial. Enquanto ele fala, Ridley se lembra do que aconteceu no caminho até a propriedade e das coisas que viu ao tocar o chifre da criatura. Odell percebe que Ridley está distraída e pergunta se ela está bem. Ridley diz que sim, mas comenta que não acha que conseguirão passar o fim de semana inteiro ali. Elliot tenta impedi-la de falar e a encoraja a ir para um quarto que Griff, o mordomo da família, providenciou. Ridley se recusa, mas decide ir ao banheiro quando Shepard aponta sua acne e diz que ela tem algo no rosto. No banheiro, Ridley limpa o rosto com uma toalha e fica chocada ao ver que sua acne desapareceu. Ao mesmo tempo, Elliot lê um documento para Odell e sua família. Sua visão começa a embaçar e ele percebe que consegue enxergar bem sem os óculos. Ele continua a leitura e entrega uma cópia do documento a todos, explicando o conteúdo. Elliot pede que assinem os documentos, mas Odell diz que querem ir com calma. Belinda interfere e diz que a intenção é conhecer Elliot como pessoa, e não apenas como funcionário ou procurador da empresa. É por isso que pediram que ele trouxesse Ridley, mas não sabem nada sobre ela. Ridley ouve a conversa do banheiro e se sente desconfortável. Ao mesmo tempo, o chifre da criatura começa a brilhar e ela se mexe, sinalizando que não está morta. Ridley vai até Elliot e pede que vão embora imediatamente. Ela diz que precisam resolver seus próprios problemas, mas Elliot se recusa e diz que ela deveria agir como uma garota normal pela primeira vez. Ridley insiste que consegue sentir a criatura, mas Elliot acredita que ela está morta. Ele promete enterrá-la quando todos estiverem dormindo naquela noite. Enquanto fala, eles ouvem um barulho vindo do carro e a criatura tenta se libertar. Griff e Shaw também ouvem o som e correm para ver o que está acontecendo. Todos saem para ver o que houve e a criatura arrebenta a janela. Ela tenta sair do carro, mas fica presa, e Shaw atira em sua cabeça, matando-a instantaneamente. Todos se reúnem ao redor da criatura e Shepard comenta que parece um cavalo. Irritada com os comentários sem sentido, Ridley diz que a criatura é um unicórnio e Griff concorda com ela. Odell
sai lentamente do prédio e fica chocado ao ver a criatura. Elliot conta o que aconteceu e como a atropelaram a caminho da propriedade. Ridley fala sobre o sangue que caiu em seu rosto, e Elliot percebe que sua acne desapareceu. Odell se interessa ao saber que o sangue milagrosamente curou sua pele e pergunta se ela teve algum efeito colateral ou exposição posterior. Elliot percebe que o sangue do unicórnio também caiu em seu rosto e curou suas alergias e problemas de visão. Griff pergunta se deve chamar alguém sobre o que acabou de acontecer, e Ridley sugere várias organizações de vida selvagem. Odell recusa, dizendo que tem uma ideia melhor de como lidar com a situação. Ele sugere que descubram os mistérios das propriedades curativas do unicórnio. Em seguida, instrui Griff a convidar alguns pesquisadores para começar a estudá-lo. Naquela noite, Elliot vai até o quarto de Ridley e diz que ela perdeu o jantar. Ridley não se importa, pois não quer estar na propriedade de forma alguma. Ela pergunta o que ele quer, e ele diz que só veio ver como ela está. Elliot acredita que salvou a vida dela, já que aparentemente ela teve uma convulsão ao tocar no chifre do unicórnio. Ridley explica que não estava em perigo, e que o unicórnio estava tentando lhe mostrar algo. Ela decide parar de falar porque Elliot a olha como se ela fosse louca. Tentando entender o que está acontecendo, Elliot convence Ridley a continuar falando. Ela acredita que está conectada ao unicórnio, e também sente que eles não deveriam estar na propriedade. Essa sensação estranha começou depois que ele morreu, e ela acredita que cometeram um erro ao entregá-lo a Odell e sua família. Em vez de acalmá-la, Elliot acha que ela está tentando fazer o fim de semana girar em torno dela. Ele diz que pagará por sua terapia e não entende por que ela está agindo assim. Irritada com o comportamento dele, Ridley o expulsa do quarto e começa a olhar fotos antigas de sua mãe falecida. Enquanto observa as fotos, Ridley vê uma pintura ao fundo que mostra um unicórnio. Ela pega o laptop e começa a pesquisar sobre unicórnios. Lá fora, Elliot vai observar o unicórnio morto, mas é chamado por Shepard. Ele elogia Elliot por sua forma de lidar com as situações e o convida para entrar na banheira de hidromassagem. Elliot recusa o convite e Shepard pergunta por que Ridley não gosta dele. Elliot não entende do que ele está falando e os dois ouvem um barulho estranho vindo da floresta. Isso assusta Shepard, que sai da banheira e volta para a casa. Enquanto isso, a pesquisa de Ridley revela que unicórnios são acalmados por donzelas de coração puro. Ela observa uma tapeçaria que mostra uma antiga história onde um unicórnio foi capturado. Essas criaturas têm a habilidade de ressuscitar, e a tapeçaria mostra que são bestas vingativas e violentas. Ridley tenta dormir mais tarde naquela noite, mas tem pesadelos. Ela vê um monstro estranho saindo de uma caverna e correndo furiosamente pela floresta. Duas pessoas estranhas com roupas de proteção a acordam de repente e a levam para um laboratório portátil montado na propriedade. Essas pessoas fazem testes em Ridley e Elliot, e eles veem o unicórnio morto sobre uma mesa atrás deles. Após os testes, o Dr. Song anuncia os resultados e confirma que o unicórnio não é um cavalo. Ridley tenta conversar com Elliot sobre a pesquisa que fez mais cedo. Ela pergunta se ele se lembra das tapeçarias de unicórnios que viram quando sua mãe ainda era viva. Elliot diz que não se lembra do que ela está falando e insiste que prestem atenção no que os cientistas estão dizendo. O Dr. Song sugere que o chifre do unicórnio também possui propriedades curativas e é ainda mais potente que seu sangue. Eles precisam fazer mais estudos sobre isso, mas Odell quer tentar se curar de sua doença terminal. Os cientistas criam uma solução com o pó do chifre do unicórnio e misturam ao fluido intravenoso de Odell. O líquido flui lentamente para o corpo dele, e Ridley assiste incomodada ao que está acontecendo. Ela decide dar uma caminhada pela floresta enquanto tenta encontrar sinal no celular. No laboratório, Batia percebe que radiação eletromagnética está emanando do chifre do unicórnio. A radiação fica mais forte, e Song corta a garganta do unicórnio para drenar seu sangue. Na floresta, Ridley encontra uma árvore estranha e se assusta ao ouvir movimentos. Ela começa a correr à medida que o barulho se aproxima e volta para a casa. Elliot entra no quarto de Odell e pergunta se o sangue do unicórnio está ajudando. Odell ainda parece fraco, mas agradece ao Elliot pela ajuda e promete que ele receberá sua parte pelo descobrimento do unicórnio. Ridley volta à sua pesquisa algum tempo depois, quando Shepard vai ao seu encontro. Ela tenta explicar o que está acontecendo e como eles podem estar errados sobre os unicórnios. Shepard, que parece interessado na pesquisa dela, pede para Griff trazer sua impressora de grande formato e manda ela imprimir suas descobertas. Enquanto está na porta, Griff vê que Odell não está mais na cadeira de rodas e está de pé sem ajuda. Odell larga a bengala e todos ficam chocados ao ver que ele está curado. Os cientistas imediatamente coletam uma amostra de seu sangue e fazem testes. Eles descobrem que seu câncer entrou em remissão espontânea e ele está curado. Toda a família comemora essa notícia e Odell diz que nunca se sentiu tão vivo. Ele ordena que o unicórnio seja enviado para a sede da empresa para que sua sequência de proteínas seja replicada. Song explica que é impossível replicar a sequência de proteínas do unicórnio, pois ela é antinatural e não existe teoricamente. Eles percebem
percebem que o unicórnio é a única amostra que tem, e Belinda sugere vender o sangue e partes do corpo da criatura para pessoas ricas que já passaram por algum susto com a saúde. Ridley imprime a tapeçaria do unicórnio e tenta mostrá-la a Odell e sua família. Infelizmente, eles estão ocupados demais planejando como vão lucrar com os poderes milagrosos de cura do unicórnio. Nem mesmo seu pai tem tempo para ouvi-la, pois está calculando os lucros da família. Griff e Shaw começam a embalar algumas amostras enquanto se preparam para transportar o unicórnio até a sede. Os Leopold comemoram e dizem que viverão para sempre com o lucro que conseguiram. Cansada de ser ignorada, Ridley se pronuncia e diz que eles não podem levar o unicórnio e suas habilidades curativas. Ela explica que a tapeçaria conta uma história trágica que se repete várias vezes. Ridley pergunta ao pai se ele se lembra de quando foram ver as tapeçarias com sua mãe falecida, mas Elliot nega, tentando se manter do lado dos Leopold. Ridley avisa que as histórias nas tapeçarias podem ter alguma verdade, por causa da descoberta do unicórnio. Ela insiste que não devem usar o corpo da criatura, pois coisas ruins vão acontecer, mas Odell recusa, dizendo que não podem investir em uma teoria. Belinda afirma que o unicórnio pode ajudar muitas pessoas boas, mas na realidade, todos estão interessados apenas no lucro que podem obter com isso. Elliot continua sendo um péssimo pai e nega saber do que Ridley está falando. Irritada, Ridley sai do prédio e se senta no carro. Os cientistas começam a mover o unicórnio e passam por um túnel improvisado. Griff sai e abre o portão para permitir a entrada do veículo de transporte. Enquanto tudo isso acontece, a energia do prédio cai de repente e o celular de Ridley começa a falhar. O unicórnio começa a emitir ondas eletromagnéticas e Odell manda Elliot verificar os cientistas. Ao chegar no túnel, um chifre afiado de repente perfura Dr. Song e o mata. Um unicórnio maior ruge do lado de fora do túnel e todos começam a correr. Shaw e alguns outros seguranças atiram no unicórnio, mas não surte efeito. Ele desaparece de repente e Elliot manda Ridley permanecer no carro. Todos procuram o grande e monstruoso unicórnio e ele de repente atinge o carro onde Ridley está sentada. Shaw e seus homens o atacam novamente, mas o unicórnio se enfurece e empurra o veículo. Ridley sai do carro e rasteja para debaixo dele. Ela assiste o unicórnio esmagar a cabeça de um homem e começa a circular o carro. Elliot se esconde atrás do veículo, mas Ridley diz que eles devem correr em direção à casa quando ela contar até 3. Elliot se recusa, mas Ridley começa a correr e consegue entrar na casa por pouco, antes de ser atingida. Ela percebe que o unicórnio não é hostil com ela e até oferece seu chifre. O chifre começa a brilhar e Ridley estende a mão para tocá-lo. Nesse momento, Shaw atira com uma espingarda e força o unicórnio a fugir do local. Eles percebem que ele está ferido ao verem sangue no chão, e Elliot verifica se Ridley está bem. Dentro da casa, Ridley grita com Elliot por não tê-la escutado, mas Shepard a culpa por não ter dado um aviso mais específico. Odell pergunta se foi o tapeçário do unicórnio que a alertou sobre o perigo, mas Ridley diz que havia algo mais. Ela conta que tocou o chifre do unicórnio morto no dia anterior, e isso criou uma ligação estranha entre eles. Ela também acredita ter uma conexão com o unicórnio maior, o que explicaria por que ele não foi hostil com ela. Ridley sugere que deixem o corpo do unicórnio morto, para que o maior, possivelmente seu pai ou mãe, possa levá-lo e ir embora. Griff concorda com Ridley, mas para de falar quando Odell o encara com raiva. Odell decide fazer exatamente o oposto do que Ridley sugeriu e afirma que devem encontrar o unicórnio maior antes que ele morra por causa dos ferimentos. Ele quer experimentar o que Ridley sentiu ao tocar o chifre, e Shepard concorda com ele. Surpresa com essa ideia absurda, Ridley os lembra de que o unicórnio foi forte o bastante para matar Song e vários homens armados com apenas o chifre. Belinda argumenta que não podem simplesmente deixá-lo morrer, pois têm a obrigação moral de resgatá-lo e estudá-lo para o bem maior. Griff volta na mesa onde preparou um bife para Odell. Ridley fica chocada ao ver que o bife foi feito com a carne do unicórnio morto. Até mesmo Griff, que o preparou, se sente desconfortável. Odell ameaça retirar Elliot de seu posto de procurador se ele não concordar com o plano de capturar o unicórnio ferido, forçando Elliot a aceitar. Algum tempo depois, Shaw e seus homens se preparam para ir à floresta caçar o unicórnio. Eles armam suas armas e Batia diz ao Shaw que o detector eletromagnético disparou exatamente quando o unicórnio apareceu. Odell recebe mais sangue de unicórnio e conta ao Elliot que já caçou leões, elefantes e grandes primatas. Elliot tenta formalizar seu papel como procurador da família, mas Odell diz que isso será feito quando voltarem da floresta. Ridley não quer fazer parte do que os Leopolds estão fazendo e pede ao Elliot que não entre na floresta com eles. Ela ameaça ir embora se ele for com Odell, mas Elliot não lhe dá ouvidos, dizendo que um dia ela lhe agradecerá. Shaw entrega uma arma ao Elliot e eles entram na floresta. Dentro da casa, Shepard conversa com Batia e tenta convencê-la a parar de lamentar e voltar ao trabalho. Ele aproveita a oportunidade para roubar um frasco com pó do chifre de unicórnio. Shepard diz a ela para serrar o chifre do unicórnio morto, e Ridley ouve a conversa.
conversa. Enquanto isso, Odell e os outros continuam na floresta, seguindo o rastro de sangue deixado pelo unicórnio. Na casa, Ridley arruma suas malas e se prepara para ir embora, enquanto Shepard espalha o pó do chifre sobre uma mesa e o inala. Seus olhos brilham enquanto ele vive uma experiência inexplicável. Ridley não consegue abandonar o pai e volta para a casa. Ela revê os tapeçários e lembra que os unicórnios podem se curar. Tenta entrar em contato com Elliot, que caminha rumo ao perigo. Ela ouve Shepard e Bhatia conversando, e Bhatia explica que o unicórnio está mostrando sinais de reversão celular, o que significa que ele não permanecerá morto por muito tempo. Shepard ignora e insiste que ela corte o chifre imediatamente. Bhatia começa a cortar o chifre do unicórnio morto, mas ele começa a brilhar. Quando finalmente o remove completamente, Ridley sente uma dor aguda na cabeça. Ao mesmo tempo, Odell e os outros encontram o unicórnio ferido e veem que seu chifre está brilhando. Elliot começa a receber mensagens de Ridley, avisando-o para sair da floresta imediatamente. Nesse instante, o detector de radiação eletromagnética mostra uma terceira fonte. Um terceiro unicórnio, ainda maior, aparece e arrasta Shaw para a escuridão antes de matá-lo. Odell, Elliot e o guarda que sobreviveu se reúnem e procuram os unicórnios. Elliot usa uma câmera térmica para seguir os movimentos do animal e vê o unicórnio carregando contra eles. Ele mata o guarda e passa a perseguir Elliot. Elliot e Odell voltam correndo para o complexo e tentam impedir que o unicórnio entre pelo portão. Suas tentativas são inúteis, pois o unicórnio os empurra e continua até a casa principal. O segundo unicórnio aparece à frente deles e Elliot cai no chão, apavorado. Os unicórnios cercam Odell, que tenta acalmá-los. Ele os chama de criaturas magníficas e tenta alcançar o chifre do unicórnio macho. O unicórnio abaixa a cabeça, como se permitisse o toque, mas de repente a levanta e o empala com o chifre, matando Odell instantaneamente. Griff fecha a porta rapidamente. Todos entram em pânico enquanto os unicórnios andam ao redor do corpo de Odell. Ridley e Griff tentam levar o corpo do unicórnio morto para fora, mas Shepard os impede, dizendo que o pai morreu por causa dele. Elliot não deixa Ridley sair porque é perigoso demais. Ele tenta ligar para a polícia, mas os unicórnios destroem os equipamentos elétricos. Isso interrompe o sinal, pois o amplificador de celular depende da energia da casa. Griff informa que alguém precisa acessar manualmente o motor do portão para abri-lo, pois essa é a única forma de sair de carro do complexo. Eles tentam decidir quem irá, e Belinda diz que Griff deve ir, já que conhece bem o motor. Griff se recusa, dizendo que não quer morrer porque tem filhos. Bhatia o convence a ir, mas é encarregada de mover o corpo do unicórnio morto enquanto Griff trabalha. Eles colocam o plano em ação. Griff chega ao motor do portão enquanto Bhatia arrasta o corpo do unicórnio para fora. Todos os outros correm para os veículos, mas Shepard volta correndo para dentro dizendo que esqueceu algo. Ridley também corre para checar Bhatia e Elliot fica sozinho. Ele vê um container de transporte com o chifre do unicórnio morto e decide levá-lo. Dentro da casa, Shepard coloca o pó do chifre em um pote e o fuma. Do lado de fora, os unicórnios se aproximam de Bhatia e não se satisfazem ao ver o corpo do filho. Griff consegue abrir o portão com sucesso e os unicórnios começam a perseguir Bhatia, que tenta fugir. Ela deixa cair um frasco com o pó do chifre e tenta pegá-lo, mas é empalada e dilacerada pelos unicórnios. Apavorado com o que acabou de ver, Griff não perde tempo e foge do complexo. Todos correm de volta para dentro da casa e Ridley pede desculpas pelo seu erro. Shepard diz a todos que os unicórnios só podem ser subjugados por uma donzela de coração puro e aponta sua tocha para Ridley. Belinda não acredita nele e fica chocada ao ver que ele está cheirando o pó do chifre. Shepard diz que terão que oferecer Ridley como isca para atrair os unicórnios. Elliot se aproxima e Shepard o instrui a preparar Ridley. Ao ouvir isso, Elliot se recusa a permitir que usem sua filha como isca e desiste de tudo. Ele volta para Ridley e diz que precisam encontrar uma saída. Enquanto tentam fugir, Shepard tem uma ideia e corre até eles, arrastando Ridley para longe. Durante a luta, o unicórnio os vê e tenta arrombar a porta. O segundo unicórnio bloqueia a outra saída enquanto eles tentam usá-la, e o primeiro consegue invadir a casa. Elliot e Ridley correm escada acima enquanto o unicórnio fêmea os persegue, enquanto Belinda e Shepard fogem para outra direção, perseguidos pelo unicórnio macho. Shepard vê o container para transporte de chifres e cria uma distração enquanto corre para pegá-lo. Ele consegue alcançar o container e se esconde atrás de uma mesa. Lá, encontra seu arco e flechas e decide usá-los. Belinda sugere usar o cilindro de oxigênio de Odell para matar o unicórnio, mas Shepard se recusa, dizendo que pretende capturar os unicórnios e forçá-los a procriar. Enquanto isso, Ridley e Elliot se escondem em um
quarto, e ela se pergunta por que os unicórnios estão com raiva. Elliot admite que cometeu um erro, e mostra que pegou o chifre do unicórnio morto. Ele diz que teve medo de terminarem sem nada, e relembra Ridley da promessa que fez à sua mãe, que ela nunca passaria necessidade. Ridley abraça Elliot ao perceber que tudo o que ele fez foi para fazê-la feliz. No andar de baixo, Shepard e Belinda atravessam a cozinha, parecendo que o unicórnio está indo embora. De repente, ele enfia o chifre por uma prateleira e fere o ombro de Belinda. Ela cai no chão e o unicórnio a arrasta para outro cômodo. Shepard corre para o andar de cima e incendeia a ponta da flecha. Belinda, ainda segurando o cilindro de oxigênio, o abre para que Shepard possa causar uma explosão e matar o unicórnio. Recusando-se a perder a chance de capturá-lo, Shepard não atira no cilindro e deixa a própria mãe morrer. Enquanto isso, Elliot empurra Ridley para a varanda e a tranca lá fora, mantendo-a em segurança. Ele diz que a ama antes de sair correndo do quarto, sendo perseguido pelo unicórnio fêmea. O sol nasce em um novo dia, e Ridley escapa pulando da varanda. Ela observa o unicórnio perseguir Elliot, mas não pode ajudá-lo, pois Shepard aponta uma flecha para ela. O unicórnio macho sai da casa e caminha lentamente em sua direção. Ridley começa a chorar, mas fica surpresa ao ver o unicórnio se deitar diante dela. Shepard aproveita a oportunidade para amarrar suas pernas com uma corda. Nesse momento, Elliot retorna à casa e usa o chifre para guiar o unicórnio. O unicórnio vê sua companheira e se junta a ela, dando ao Shepard a chance de amarrá-lo também. Percebendo que Shepard usou sua filha como isca e só está interessado em lucro, Elliot se aproxima e o esfaqueia com o chifre. Em resposta, Shepard esfaqueia Elliot com a flecha e ambos caem no chão. Ridley corre até Elliot, que está sangrando, e tenta estancar o sangramento, mas não consegue. Shepard também tenta se levantar, mas infelizmente está ao lado do unicórnio, que o acerta com um coice e o arremessa. Shepard cai no chão e morre no impacto. Ridley fica devastada com o estado do pai e tenta ajudá-lo, mas ele a acalma. Ele pergunta o que ela viu quando tocou o chifre do unicórnio, e ela descreve sua experiência. Diz que sentiu como se estivesse indo para o lugar de onde humanos e unicórnios vêm. Um lugar onde não precisavam se preocupar com as coisas que não conseguiam entender na Terra. Ridley também diz que sentiu a presença de sua mãe nesse mundo estranho. E Elliot espera que isso seja verdade para que ele possa se juntar à esposa falecida. Ele sucumbe tristemente aos ferimentos e morre nos braços de Ridley. Ela começa a chorar enquanto o abraça, e os unicórnios percebem sua dor. Eles movem o corpo de Elliot até o cadáver do unicórnio e colocam seu chifre ao lado deles. Os unicórnios juntam os chifres, que começam a brilhar. Uma nuvem escura se forma sobre os corpos, e seus ferimentos começam a cicatrizar. Ridley fica chocada ao ver o corpo do pai se movendo como se estivesse vivo. O chifre do unicórnio se reconecta subitamente, e Elliot abre os olhos. Ele agarra o chifre, e sua mente é transportada para o mesmo reino misterioso. Ele vive o que Ridley experimentou ao tocar o chifre, e conforme a energia flui, a pelagem do unicórnio se torna branca. A energia empurra todos para trás quando o processo de ressurreição se completa. O unicórnio que estava morto volta à vida e corre para a floresta, seguido pelos pais. Elliot abraça Ridley após voltar à vida, e eles ficam felizes. Mas a alegria dura pouco, pois Griff retorna à propriedade com um policial. O oficial vê o corpo de Shepard e imediatamente prende Ridley e Elliot. Os dois são colocados em uma viatura e levados da propriedade, com Griff o seguindo em seu carro. Durante o trajeto, o policial comenta que espera que eles tenham um bom advogado, e Elliot ri, pois ele mesmo é advogado. Ridley se encosta em Elliot e pede desculpas pelo fim de semana horrível. Ele diz que viu o que ela viu ao tocar o chifre do unicórnio. Nesse momento, os 3 unicórnios aparecem repentinamente e correm ao lado da viatura. Elliot e Ridley colocam os cintos e se preparam enquanto os unicórnios empurram o carro para fora da estrada, tentando libertá-los. E assim o filme termina. Você acha que unicórnios existem de verdade?